Espero que sim, que vocês estejam bem. Hoje nós teremos aula de ciências, nós iremos falar sobre biomas, os biomas brasileiros. O que são biomas? É um conjunto de seres vivos. E aí vocês vão entender mais basicamente quando eu mostrar no vídeo aí pra vocês. Bom, nós iremos falar especificamente de alguns biomas brasileiros, como eu disse. Iremos falar sobre o bioma Amazônia, Cerrado, a Caatinga e Manguezal. Aí eu vou mandar um vídeo pra vocês explicando um a um como funciona, o que é o clima, como são as plantações. Iremos falar mais especificamente de seres vivos, vegetação, tá bom? Então, prestem atenção aí no vídeo a seguir. Vamos, meus amores, vamos começar pelo bioma Amazônia. Esse bioma ocupa cerca de 49,3% do território brasileiro. E nesse bioma também é encontrada a maior floresta tropical do mundo, que é, no caso, a floresta amazônica. Essa floresta também estende por outros países da América do Sul, mas a maior parte está localizada aqui no nosso país, que é o Brasil. A vegetação nesse bioma varia um pouco. Ela é dividida em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igarapó. Em mata de terra firme, geralmente são árvores que são mais altas e que não são inundadas pelos rios, né? E mata de várzea são inundadas durante algum período do ano, então não é sempre que elas são inundadas. E por último, mata de igapó, que são estratos mais baixos que são inundados durante quase todo o ano. Agora falando um pouquinho do clima desse bioma, o clima predominante nesse bioma é um clima equatorial, que é um clima quente e úmido. E também a temperatura sofre pouca variação durante o ano. Falando um pouco sobre o solo do bioma Amazônia é normalmente arenoso. Possui uma camada de humus, como a tia já tinha explicado para vocês, que é proveniente da decomposição de vegetação, de frutos, de restos de animais. E somente 14% do território é fértil e propício também aí para atividades agrícolas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o outro bioma, que é o bioma do Cerrado. Bom, gente, o Cerrado ele é conhecido como a savana brasileira. Ele é o segundo maior bioma do país e é também considerado o segundo maior bioma da América do Sul. O solo no Cerrado é rico em minerais de alumínio. Então, as plantas dessa região são geralmente com folhas mais grossas. As flores são pétalas que parecem feitas de cera. E é por conta da quantidade desses minerais que há, né? As árvores também são mais baixas, com caules retorcidos. O clima, geralmente no Cerrado, é tropical sazonal. O que seria tropical sazonal? Apresenta duas estações bem definidas, que seria o inverno seco e os verões chuvosos. Então, aí a temperatura média ao longo do ano no Cerrado é cerca de 25 graus Celsius, variando só em alguns períodos. E esse é o Cerrado. Agora falando de outro bioma, que é o bioma Caatinga. Esse bioma, ele é exclusivamente brasileiro. Ele se encontra degradado, principalmente devido ao uso incorreto e irracional do solo. Nesse bioma, a vegetação é adaptada ao clima seco. Geralmente, tem espécies de vegetais que perdem suas folhas no período de seca também. As árvores apresentam troncos tortuosos e normalmente são baixas, representadas por arbustos e cactos. O clima nesse bioma é semiárido, responsável por inúmeras características particulares desse bioma. A temperatura varia entre 27 graus Celsius e 32 graus Celsius ao longo do ano. Então, diversas regiões são castigadas devido à alta insolação dessa região. É considerado um lugar quente, né? Muito quente. Então, esse daí é o bioma Caatinga. Vou colocar outras fotos também para vocês entenderem melhor. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o manguezal. Bom, o mangue ele está situado na foz dos rios que desagam no mar. O solo aí, geralmente, do mangue é geralmente lodoso, com muitos sais minerais e pouco oxigênio. E ele também é periodicamente inundado pelas marés. As plantas desse lugar, né, elas têm adaptações especiais para sobreviver nesse ambiente.
Tem uma espécie de árvore do manguezal que tem raízes que escoram a planta no solo lodoso, e tem outra espécie desse ambiente em que as raízes crescem para fora da linha da água, para absorver o gás oxigênio do ar, e ficam acima do nível da água, mesmo quando a maré sobe. É o caso dessa imagem aí que eu coloquei para vocês de fundo. Eu vou colocar depois outra imagem para vocês verem a primeira, as árvores que escoram a planta no solo lodoso, e essa segunda aí que eu falei sobre espécies onde as raízes delas crescem fora da linha da água, para absorver o gás oxigênio do ar, no caso, né?